Eu fico muito também assustada com essa tendência a aumento das induções. Inclusive, tem sido discutido pelos americanos a indução eletiva com 39 semanas. Isso é muito assustador. Então, o que na verdade o que eu queria ouvir mais é sobre essa evolução do microbioma placentário, sobretudo nas últimas semanas da gestação. Quantas semanas? Nas últimas semanas da gestação. Yes, before going to your question, Antes de ir para a sua pergunta, just recall that this morning só para lembrar vocês que hoje pela manhã I told you about my paper in Lancet eu falei para vocês sobre o meu artigo no Lancet, about the fact that when a woman is pregnant, o fato de que quando uma mulher está grávida, it's a right time for health promotion, é realmente o momento exato para a promoção da saúde. contrasting with the prevention of one particular disease. Não pensar tanto na prevenção de uma doença em particular. Interesting that in the issue dated today, O que foi interessante aqui no que eu acabei de achar agora na literatura médica, in the New England Journal of Medicine, no novo Jornal de Medicina da Inglaterra, prestigious medical journal, isso quer dizer um jornal médico de muito prestígio, there is an article about health promotion. eu acabei de achar um artigo sobre a promoção da So saúde. they also use the term health E promotion. eles também usam o mesmo termo que eu usei, promoção da saúde. But it's not about pregnant women. Mas não é sobre a gravidez, It's about the health of black barbershops owners in America. então, Black Barber Shops, Barbershop owners. Barbeiros pretos nos Estados Unidos. In New England Journal of Medicine. Imagina isso que eu achei no Jornal de Medicina, que maluquice. Because they found that the black barbershop owners in America Que acharam que então os donos desses barbeiros pretos na América high risk of high blood pressure. têm um risco alto de ter hipertensão arterial. So they discussed strategies of health promotion. Então eles estavam discutindo estratégias de promoção da saúde para desses casos. It's interesting because they don't talk about prevention of high blood pressure. O que eu achei interessante é que eles não falam da prevenção da pressão alta, They write about health promotion. eles falam da promoção da saúde. Interesting because we spoke about that this morning. Eu achei interessante porque a gente falou isso essa manhã e é uma certa coincidência eu ter achado. Alguém que pega um golinho d'água para mim, por favor. After this little introduction, Depois dessa pequena introdução, yes, you introduce an absolutely new topic. você introduziu um tópico absolutamente novo. Until recently, Até recentemente, it was commonplace era muito comum to say that to be born que até nascer, para nascer, is to enter the world of microbes. era entrar no mundo dos micróbios. Something that I've written many times in Isso, the past, eu já escrevi isso muitas vezes no passado, at a time when people were not interested in childbirth from a bacteriological perspective. no momento em que realmente ninguém estava preocupado na questão microbiológica relativa ao parto. So that was a common point of view, Então esse era um ponto comum, that babies start to be colonized by microbes que o bebê começava a ser colonizado pelos micróbios at birth. no parto. But today, in the age of the microbiome revolution, Mas hoje, na era da revolução do microbioma, at the time when bacteriologists became geneticists, no tempo em que os bacteriologistas se tornaram geneticistas, suddenly it's different. de repente é diferente. Suddenly we realize that human babies Realmente de repente a gente se deu conta que os bebês humanos are exposed to microbes são expostos aos micróbios before being born. antes de nascerem. And in particular, E, em particular, it seems that there is a placental microbiome. e parece que a gente já pode mesmo falar no microbioma da placenta. There are microbes in the placenta. Existem micróbios na placenta. It shows that it's new, É novo and some bacteriologists
don't still believe it. E claro que alguns bacteriologistas ainda não acreditam nisso. Recently, it was in Milan. Recentemente foi em Milão. I met a bacteriologist from Israel. Eu encontrei um bacteriologista de Israel. He was convinced that there were still confounding factors, bias. Ele tinha certeza que ainda tinha Contamination. Tinha contaminação dos dados, uma confusão ali que ainda não estava legal. He was not absolutely convinced. Ele não estava absolutamente convencido. But however, more and more serious bacteriologists are convinced. Mas apesar disso, mais e mais bacteriologistas já estão convencidos that disso. the human baby is exposed to microorganism before being born. Que os bebês humanos, eles são expostos aos micro-organismos mesmo antes de nascer. And particularly through the placental microbiome. E parte disso é realmente pelo microbioma da placenta. And even they provide some details. E inclusive eles já nos oferecem alguns dados. It seems that the placental microbiome E parece que o microbioma da placenta is a keen similarities tem muitas similaridades with the oral microbiome of the mother. como o microbioma oral da mãe. So there are similarities between microbes in the mouth of the mother Então existe realmente uma correlação entre os micróbios da boca da mãe and microbiome in the placenta, e o microbioma da placenta. which apparently are already familiar for newborn baby at the time of birth. E parece que então isso tudo já é bastante familiar ao bebê no momento do nascimento. That's a reason I found to write something Então essa foi a razão que eu achei para escrever alguma coisa about the functions of kissing. sobre as funções de beijar. The kissing might have functions in transmitting Microbioma. microorganisms. Então o beijar realmente pode ter uma grande função na transmissão dos micro-organismos. So there are already studies of kissing from a bacteriological point of view. Então, provavelmente já existem estudos estudando a questão da função do beijar. But until now, it has been done only among adults. Mas isso só foi feito até agora entre os adultos. They calculated the number of microbiomes that are exchanged between two lovers. Eles então calcularam o quanto o microbioma que é transmitido entre dois amantes During a 10-second kissing. Durante um beijo de 10 segundos. So that's a topic of the future. Então esse é o assunto do futuro. But until now, Mas até agora, from what I have read, até o que eu li até agora, nobody has still evaluated the amount of microorganisms ninguém realmente avaliou a quantidade de micro-organismos transmitted by the mother transmitido da mãe with kissing a newborn baby. que está beijando o seu bebê recém-nascido. So this might be a serious topic of the future. Então, talvez esse possa ser um tópico bem importante do futuro. Because as we said yesterday, Porque, como a gente falou ontem, there have been a big revolution aconteceu uma grande revolução in less than a century no último século. in terms of birth environment. Realmente no ambiente do parto. Is that today most women Até hoje em dia, a maioria das mulheres don't give birth não dá à luz among a great diversity of familiar microbes. numa grande diversidade dos micróbios. So theoretically, it's a state of microbial deprivation for the fetus. Então, teoricamente, a gente pode falar de uma deprivação dos micro-organismos para o bebê. So, in such a context, a serious issue is how to compensate this microbial deprivation. Então, diante disso, um assunto absolutamente sério, como é que a gente pode compensar essa deprivação, então? That way, exchange of kisses between the mother and newborn baby Isso é porque, então, a troca de beijos entre a mãe e o bebê might become a very serious issue. pode vir a se tornar um assunto absolutamente importante de estudo. This is among the new topics Então, esse é um dos novos tópicos we can think of, que eu consigo pensar. topics nobody had thought of before. Tópicos que realmente ninguém pensou antes. Perhaps some of you already read Talvez alguns de vocês já tenham lido what I wrote about the family dog at
during a home birth. Do que eu posso falar sobre um cachorro da família durante o parto. What the role of the family dog during a home Qual é a birth? função, então, do cachorro da família durante o parto? In fact, the family dog is carrying familiar microbes. Porque, na verdade, o cachorro está carregando também germes familiares. And the family dog is identifying the newborn baby. E o bebê o cachorro da casa, ele identifica o bebê recém-nascido. Mostly through the sense of smell Principalmente através do cheiro. and the odor of a newborn baby. E o cheiro do bebê recém-nascido Seems to depend a lot about his skin and mucous membrane microbiome. E parece que o cheiro do bebê depende muito do microbioma da pele do bebê recém-nascido. Just to say about topic of the future, Só para dizer para vocês de tópicos do futuro. exchange of kisses between mother and newborn Então, a baby, troca de beijos entre a mãe e o bebê, role of the family dog from a bacteriological, immunological a perspective. função, então, do cachorro da família de uma perspectiva bacteriológica. Who would have thought of that 5 years ago? Como é que alguém poderia pensar disso 5 anos atrás? So these are some comments inspired by your question. Então, isso são apenas alguns comentários inspirados na sua pergunta. That plus placental microbiome. Então, quando a gente fala do microbioma da Suddenly we placenta, have to reconsider everything. a gente tem que repensar em tudo. And we are learning that probably before being born, E o que a gente está aprendendo é que realmente, provavelmente antes da gente nascer, not only the human baby has received IgG from the mother, não só o bebê recém-nascido recebeu o IgG da mãe, but probably has been partly already colonized mas provavelmente já foi parcialmente colonizado by microbes por micróbios. that have some similarities with the oral microbes of the mother. Então, esses micróbios que têm uma grande similaridade com a mucosa oral da mãe. So I don't want to give details, Eu não quero dar detalhes, but just to say that some topics suddenly may become serious. só para dizer realmente que alguns tópicos, de repente, podem se tornar absolutamente The sérios. function of kissing, A função de beijar. the function of the family dog during a home birth. E a função mesmo do cachorro da família durante um parto em casa. You know, during a home birth, people during a birth are scared by microbes. I learned something. So the question, but what are the good microbes? Então, a questão agora é, quais são os bons micróbios? The good microbes are those that are familiar for the mother. Então, os bons micróbios são aqueles que são familiares à mãe. So perhaps we have to be careful with the microbes brought by the midwife, Então, talvez a gente tenha que tomar muito cuidado com os micróbios que a parteira traz, who is not living in the house. que não está morando na casa. But we have not to be worried about the microbes carried by the dog. Mas a gente não precisa ficar nem um pouco preocupado com os micróbios que o cachorro traz. So just inspire what you say. Apenas inspirado por você. That suddenly we have to raise absolutely new questions. Que de repente, cara, a gente tem que fazer 1000 perguntas novas. It's just to say that there are reasons to talk about microbiome revolution. Então, por isso que realmente a gente tem razão para falar numa revolução do microbioma. To realize that when we talk about human birth from environmental perspective, Então, quando a gente fala do parto, when we talk about birth environment, quando a gente fala sobre o ambiente do parto, the big revolution that took place a grande revolução que aconteceu recentemente is from a bacteriological and immunological perspective. é realmente de uma perspectiva bacteriológica e imunológica. So that was off-the-cuff consideration. Então, essas foram algumas das considerações. You remember off-the-cuff? Não. No. I could not translate, I deviated. Ele perguntou se eu me lembrava dessa palavra, é uma sacanagemzinha, para ver se eu... O que é a palavra? Tirar da luva, tá, sorry. Let's go on. Vamos embora, então. Não, go on. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos embora. Let's go on. Não, vamos embora. So, what would you like to talk about now? Yes. No? You wanted to say something? No. Yeah, because you... Alberto. His mind is simmering. Alberto, son mental est en train de bouillir là. Il y a des questions. Ouais. A question. Eu percebi Je me suis rendu uma compte
certo desconforto un certain manque de confort. Quando foi tratado sobre diabetes na gestação. Du diabète de la gestation. Não falar do diagnóstico Ne pas parler du diagnostic. Para paciente, Avec la patiente, embora reconheça alterações, por exemplo, na glicemia, dans la glycémie, é uma estratégia para preservar o neocórtex, para não estimular. préserver le néocortex pour ne pas stimuler son néocortex avec la préoccupation. Yeah. Yes, Sim, yes, an important point esse é um ponto importante. is to understand that pregnant women, Para entender que as mulheres grávidas, particularly at the end of their pregnancy, principalmente no final da gravidez, they have a basic need, elas têm uma necessidade básica, which is to live in peace. que é realmente viver em paz. So one way to help them to live in peace Então, uma das maneiras de ajudar ela a viver em paz is to avoid words, terms, vocabulary é tentar, então, evitar termos, vocabulário, that are not absolutely essential. que não são absolutamente essenciais. We don't need a term like gestational diabetes A gente não precisa desse termo de diabetes with a gestacional, powerful nocebo effect. porque tem um efeito nocebo muito profundo. To talk about high glycemic index food Para falar dos índices glicêmicos altos na alimentação, or need for exercise, ou a necessidade de exercícios. we have to, if we can try to change our attitude, Se a gente começar a mudar de verdade a atitude da if gente, you want to make possible some of paradigm shift ways of thinking, se a gente realmente pensar numa mudança de paradigma na maneira de pensar, and if you wonder how to start, e se a gente pensar como é que a gente vai mudar esse and paradigma, I'm sure that it's in the mind of many of you here, how to start to participate in a new awareness. e eu tenho certeza que é a partir da boca de muitos de vocês aqui que a gente pode começar então essa nova consciência. One point of departure Um ponto de partida is to be careful the vocabulary we use é a gente tomar muito cuidado com o vocabulário que a gente usa and to avoid terms that are not necessary. e realmente evitar termos que não são necessários. And gestational diabetes is a good example. E a diabetes gestacional é um bom exemplo disso. We can manage without using this term. A gente pode realmente lidar com essa situação sem usar esse termo. That's why I called it a diagnosis still looking for a disease. É por isso que eu falo que é um diagnóstico que continua procurando a doença. There is no symptom of gestational diabetes. Você não tem um sintoma da diabetes gestacional. Just interpretation of a test. É a interpretação dos testes. So that it's a way to realize that what we can try to do now. É isso que a gente pode se dar conta do que a gente pode tentar fazer agora. Careful with the vocabulary. Muito cuidado com o vocabulário. Constantly. Constantemente. For example, in medical Por literature, exemplo, na literatura médica, constantly writing about patients. constantemente escrevendo pacientes. In medical journals specialized in obstetrics, E nos jornais médicos especializados em obstetrícia, pregnant women are patients. as mulheres grávidas também são pacientes. That's why they are denied any active role. Então, realmente, elas estão... É negada a elas uma participação ativa no That's processo. a message. Essa é a mensagem. We can replace this term by other terms. A gente precisa retirar esse termo e trocar por outros. We can talk about pregnant women instead of patients. A gente pode falar de mulheres grávidas em vez de pacientes. So that's something we can do as a way to start. Então, isso é uma coisa Vocabulary. que a gente realmente pode começar a fazer como um ponto de partida. I gave some example yesterday. Eu dei alguns exemplos ontem, In American English in particular, no vocabulário inglês, principalmente, né? in groups promoting natural Nos childbirth, Estados Unidos, nos grupos promovendo o parto natural. they constantly talk a need for support. Constantemente eles falam da necessidade de suporte. But you have to realize what it means. Mas a gente tem que se dar conta do que isso It means significa. you need energy brought by somebody Isso else. significa que você precisa da energia trazida por outra pessoa. You cannot rely on your own energy. Você não pode realmente sobreviver com a sua própria energia. Reason to avoid that term. Então, essa é uma razão bem importante para a gente evitar esse termo. We said the same with coaching, with gente falou labor management, and A things gente like falou a that. mesma coisa do manejo ativo do parto, So do coach. we went back to this issue of vocabulary this morning, Então, a gente já voltou para o vocabulário essa manhã.
with the term gestational diabetes. Com o termo diabetes gestacional. We don't need it. A gente não precisa We can desse manage. It's termo. much more important to understand placental function É muito mais importante a gente entender a função placentária than to use the term gestational diabetes. do que usar esse termo diabetes And gestacional. there is a lot to do to understand basic placental function. E tem muito o que fazer para a gente realmente entender a função da placenta. That's something which is almost cultural. E isso é uma coisa que a gente tem que entender que é praticamente cultural. We forget the intermediate object A gente esquece o objeto intermediário. between the mother A gente, and the baby. a gente esquece esse objeto intermediário entre a mãe e o bebê. Bernard Tisse has called the myth of the fusion. We forget O that. que o Bernard chamou do mito da fusão materna. And that's a way to interpret something mysterious Isso é uma maneira da gente interpretar alguma coisa misteriosa. in the cultural lack of understanding for placental physiology. É realmente a falta de compreensão da função placentária. Yesterday we had a good example with the transfer of antibodies. Ontem a gente falou bastante sobre a transferência dos anticorpos, How to understand what is essential. como entender o que é essencial. Had to find a Brazilian book of zoology Eu tive que achar um livro brasileiro de zoologia. that was a good interspecies studies of eu- placental structures. E foi incrível porque era um estudo realmente que estudava muito bem a ligação entre várias espécies. So that goes with the vocabulary. It's Isso- good when we go back to the vocabulary É uma boa maneira da gente voltar para a questão do vocabulário. because we have to wonder how to start. What to do? What can we do? Porque o importante é a gente falar como é que a gente vai começar a mudar isso. Isso é Terms of importante, new como é que a awareness. gente começa. Uma nova consciência. Eu compartilho Je suis com d'accord a ideia avec cette idée. de que há que ter muito cuidado Il faut da avoir maneira que se vai comunicar com a paciente, très com a attention gestante. à la façon dont on s'adresse avec la femme enceinte. E, no geral, no início do En pré-natal, général, au début, eu convido essa mulher grávida j'invite la femme enceinte a ter uma experiência à salutogênica avoir une expérience salutogénique. e deixar os aspectos da doença por conta do médico. De la maladie avec le médecin. Yes. Salutogenics means health, good health. It links with the concept of health promotion. Salutogenis is health promotion. It's a little bit. Salutogênese é a promoção da saúde. Yes, it's a way of thinking, É uma maneira de pensar. and we need that. E a gente precisa disso. Perhaps particularly at the end of a pregnancy, Principalmente no final da gravidez. when we have understood the concept of birth preparation, Quando a gente realmente compreendeu o conceito de preparação para o parto, that the neocortex starts shrinking, some part of the gray matter starts shrinking at the end of pregnancy. então quando... What part, sorry? Part of the gray matter. A dura mate. Gray matter, la matière grise. Matéria cinzenta, Tá vendo? Neocortex. Sorry. Neocortex. So, it's something now that objective, É alguma coisa hoje bastante objetiva, but we need that to interpret, mas a gente precisa disso para interpretar. reduce memory, things like that, Reduzindo a memória, coisas assim. and to understand that women need to live in peace. E o mais importante é a gente compreender que as mulheres grávidas precisam viver em paz. Avoid sophisticated technical terms Evitar termos técnicos sofisticados, if they are not essential. se eles não são tão essenciais assim. So that here we are at the present time. É onde a gente está hoje em dia. So let's go on. She wants. Are you? Posso mudar o tema? Por favor. Please. That we need to. A gente precisa mudar o tema. We try to stay in the issue of human nature. However, we can deviate and compare with other mammals. A gente quer continuar, então, falar da natureza humana, mas de qualquer maneira a gente pode se comparar um pouco com os outros huge mamíferos. topics. Então, os tópicos são enormes. Posso novamente falar de um caso e depois... Pode. Ano passado, L'année dernière, eu tive um caso mais
talvez difícil e traumático da minha carreira. Très difficile, peut-être le plus difficile et traumatique de toute ma carrière. Qu'est-ce qu'elle a eu? Un cas une cliente. Elle est médecin. Oui. Foi near miss materno, né? Uma experiência de quase morte. Une expérience de presque mort de la mère, Causada por uma hemorragia pós-parto causée par tardia, une hémorragie de postpartum, 12 dias após o parto. 12 jours après avoir mis bas un enfant. A mulher foi submetida a uma esterectomia Elle a eu besoin d'une hystérectomie e sobreviveu, ficou et bem. elle a survécu, mais c'était vraiment un near miss. O diagnóstico histopatológico Le diagnostic histopathologique foi diagnóstico bastante raro, était un diagnostic assez rare, chamado subinvolução do leito placentário. sub-évolution, Subinvolução. Involution. Involution. placentaire. Diagnóstico que não Do leito placentário. Leito Do leito do rio. do rio, Da placenta. du fleuve placentaire. Sítio placentário. Involution du fleuve placentaire. Diagnóstico que eu nunca J'avais tinha jamais ouvido entendu falar também, parler de então ce fui diagnostic. estudar sobre J'ai isso. étudié un peu la question après. Por ser raro também é um diagnóstico que as pessoas sabem pouco sobre. C'est assez rare, donc les gens savent assez peu sur ça. Mas a principal teoria é La théorie imunológica. principale est immunologique. E teve uns artigos que eu li que era bem interessante, Certains articles que j'ai lus qui étaient intéressants fazia uma analogia faisaient com une a analogie pré-eclâmpsia. avec la prééclampsia. Mas são doenças que funcionam de forma Ce sont contrária. des maladies qui fonctionnent de façon contraire même. Então, de alguma forma, D'une certaine explicar de façon, uma forma simples que eu não entendi. Na pré-eclâmpsia, Na você teria pré-eclâmpsia. células semelhantes a macrófagos il y avait des macrophages, que des cellules similaires à des no terceiro macrophages. trimestre Et começam a au troisième interromper trimestre, aquele il commence fluxo à da placenta. interrompre le flux du placenta. E por isso você pode ter a Et insuficiência c'est pour ça qu'on peut placentária. avoir une insuffisance placentaire. E na evolução, Et na subinvolução dans do la leite placentário, subinvolution du lit placentaire, du courant, essas células não ces funcionam, cellules ne fonctionnent pas, mesmo depois do parto, même après la naissance, após a saída da placenta. après que le placenta soit sorti. Então é como se aquele leito ficasse ali C'est comme sempre si le vivo. lit restait là vivant. E aí a minha pergunta, Ma question, não sei também uma pergunta, mas enfim, como, eu não sei se tem alguma visão est-ce qu'il y a une vision sur ça? da antropologia, De l'anthropologie, de l'ethnologie, genética, de la génétique, De l'immunologie. questão de la immunologie et da des imunologia. Immunologie, yes, yes. Dessa questão da aceitação ou rejeição Acceptação. dessa placenta. quand on rejette le placenta. Porque na pré-eclâmpsia talvez Na essa placenta de uma certa pré-eclâmpsia, forma seja rejeitada. Na Le subinvolução ela placenta é est aceita rejeté. demais Dans até. l'évolution, elle est trop acceptée en fait, cette placenta. Ce placenta. Yes, there are links between this story A gente tem ligações a partir dessa história. of a dramatic hemorrhagie. Hemorragias dramáticas. Several days after a birth, Muitos dias depois do parto, long after the delivery of the placenta. bem depois da equitação placentária. There are similarities with another situation that is better known today. Então também tem algumas similaridades And com uma outra probably- relação que a gente conhece bastante Probably hoje. there are immunological similarities, E quando a gente tem semelhanças imunológicas, which is the risk of eclampsia que é o risco da eclâmpsia, long after the birth of the baby and the placenta. muito tempo depois do nascimento do bebê e da So there placenta. are similarities between these two situations Então a gente tem similaridade com essas duas situações, that are not common que não são comuns, and until now could not be understood mas que até hoje em dia não podia ser entendido. because we need a sophisticated immunological interpretations. Porque a gente precisa interpretações imunológicas sofisticadas. But it's the same for eclampsia. Mas é a mesma coisa para a eclâmpsia. In the past, we were educated with the idea No passado, a gente era educado com a ideia that the only effective treatment of eclampsia que o único tratamento efetivo para a eclâmpsia is the birth of the baby and
of the placenta. era o nascimento do bebê e da placenta. In the same way that the best way to prevent serious bleeding E a mesma maneira, a única coisa que a gente podia fazer para prevenir uma hemorragia is the séria birth of the placenta. era a saída da placenta. But now we understand it's much more complex than that. Mas hoje a gente já compreende que é muito mais complexo que And there are isso. similarities between these two situations. E existem similaridades entre essas duas situações. Today there are cases of eclampsia Hoje em dia a gente sabe que existem casos de eclâmpsia that take place a week, 10 days que after the birth of baby and the placenta. acontece uma semana, 10 dias depois do nascimento do bebê e da placenta. And there are bleedings like that E também existem estrangamentos, hemorragias dessa maneira. long after the birth of baby and the Bastante placenta. tempo depois do nascimento do bebê e da Kind placenta. of stories of involution, post-evolution, and so on. So at the present time, Então, até o presente momento, we cannot say more here now. a gente realmente não pode falar mais But- sobre isso aqui, It's a topic of interest mas é um tópico de interesse among immunologists. entre os imunologistas. And I'll use your comment Eu vou usar o seu comentário by emphasizing para enfatizar that we are at a time when we realize how complex is the genesis of eclampsia. Então, a gente está se dando conta realmente quão complexa é o gênese da eclâmpsia. And the genesis of serious bleeding. E é realmente a gênese do sangramento muito intenso. We're obliged to go beyond the simplistic idea A gente realmente é obrigado a ir para cima acima dessas expectativas simplísticas. all the problems have disappeared Todos os problemas desapareceram when the placenta is delivered. quando a placenta nasceu. It's not true anymore. E isso não é mais verdade. And the same for eclampsia. E a mesma coisa para a eclâmpsia. And at the present time, we have good reason to reconsider how we understand eclampsia. E hoje em dia a gente tem boas razões para reconsiderar o que a gente pensa sobre eclâmpsia. We have probably a tendency to simplify the genesis of eclampsia. A gente tem uma tendência realmente a simplificar a gênese da eclâmpsia. And one reason for that, E uma razão para isso that real eclampsia é que a eclâmpsia real, became exceptionally rare ela se tornou muito rara in developed countries. nos países desenvolvidos, So em now desenvolvimento. people only study pre-eclampsia, Então, na verdade, hoje só se estuda which is pré-eclâmpsia, much more interpretation of a test. o que é muito mais a interpretação de um teste. And because they only study E pre-eclampsia, porque eles só estudam a pré-eclâmpsia, they have only one focus. eles apenas têm um foco. Is the issue of placental implantation É a questão da implantação placentária, in relation to immunological perspective. em relação com a perspectiva imunológica. So today people confuse the study of placental implantation Então, hoje as pessoas confundem o estudo da implantação placentária and the issue of pre-eclampsia. e o assunto da pré-eclâmpsia. They don't study eclampsia anymore, Eles não estudam a eclâmpsia mais, which would be a way to make the story more complex. o que com certeza faria a história muito mais complexa. I think at the present time, Eu penso que até o presente momento, to have a better understanding of this human pregnancy disease, which is eclampsia, para a gente ter uma compreensão melhor dessa doença da gestação, que é a the eclâmpsia, real disease is eclampsia with convulsions. That's the real realmente, disease. a doença real é a eclâmpsia com a convulsão. We need new basis. A gente precisa de novas bases. We need to face some mysterious facts A gente precisa realmente se deparar com alguns fatos misteriosos that can help us to go beyond the history of placental implantation. para que a gente possa ir realmente além dessa história da implantação placentária. What we know of placental implantation in immunology is useful to interpret what you are talking about, O que a gente já sabe então da função. useful to interpret what you are talking Então, about. o que a gente sabe sobre a função imunológica pode ajudar a gente a interpretar o que você nos contou. Implantação placentária. Tá. But it's misleading Mas a gente está perdendo if you want to understand the complexity of the real disease, which is eclampsia. a gente está perdendo se a gente realmente quer compreender a real doença que é a eclâmpsia. And to realize the real complexity of E eclampsia, para a gente se dar conta da complexidade da eclâmpsia, the best point of departure o principal ponto de partida is the incredible discrepancy é a incrível discrepância, between the prevalence of eclampsia é a prevalência da eclâmpsia in poor countries, em
Em países pobres, compared with rich countries. Comparado com países ricos. Even today, Mesmo hoje em dia, even at a time when in places like Accra, Ouagadougou, mesmo em lugares como Acre, Agagadu, sei lá, they have magnesium sulfate, eles têm o sulfato de they magnésio, have aspirin, ele tem aspirina, they can make cesarean section. eles podem fazer cesarianas. However, in countries like that, Mas mesmo assim, em países como esse like lugar, Bangladesh, Burkina Faso, Haiti, como Bangladesh, blá, 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 the prevalence of eclampsia, we are talking about eclampsia, the disease, a gente está falando da eclâmpsia, tá? Da doença. is about 100 times higher Então, essa doença eclâmpsia é 100 times higher 100 vezes mais alta nesses países than Western Europe, because we are in Western Europe here. do que na Western Europa Europe. Ocidental. There are British statistics. Existem, então, estatísticas britânicas. Today, the incidence of preeclampsia in the UK Hoje em dia, a incidência da eclâmpsia no Reino Unido, is something like 0.03%. lá na Inglaterra, então, é 0,03%. In- 0,03%. In Accra, Bangladesh, at the University Hospital, E na Acre, Bangladesh, no hospital, it's about 5%. é 5%. 100 times higher. É 100% mais alto. How to explain that? Como é que a gente explica isso? If we want to improve understanding of eclampsia, Se a gente realmente quer melhorar a nossa compreensão da eclâmpsia, we must stop focusing only on placental implantation. a gente tem que parar de pensar só na implantação It's placentária. probably important, but we have to go beyond that. Isso é importante, mas a gente tem que ir além disso. It's a way to interpret exceptionally rare cases like those you mentioned. Seriam razões para a gente interpretar casos tão raros como esse que você contou. And in wealthy countries where there is no eclampsia, they are obsessed by that. E em países onde a gente não tem esse problema, onde se We- tem uma boa alimentação, we read a gente está obcecado com isso. A lot in the medical literature about placental implantation. A gente lê muito na literatura sobre a implantação placentária. We associate preeclampsia, A gente associa a pré-eclâmpsia, which is interpretation of test, o que é uma interpretação de teste, with faulty placental implantation. com a implantação da placenta defeituosa. Desculpa. But we forget to go back to what is really mysterious. Mas a gente esquece de realmente olhar o que é muito misterioso nesse caso. Why the incidence of eclampsia, the disease eclampsia with convulsions? Por que então acontece realmente essa doença de verdade com as convulsões? Is 100 times higher in Ouagadougou than in London. Por que é tanto mais alto, 5 vezes mais, 100 vezes mais num lugar do que no outro? It's not a question of placental implantation. Não é uma questão da implantação placentária. We need other tracks, other ways, A gente precisa de outras maneiras para other interpretar ways of isso. thinking to Outras maneiras interpret. de pensar. That should be the point of departure, Esse tem que ser o ponto de partida. this mystery. Esse mistério. We should start from what is mysterious. A gente sempre deve começar sobre o que é misterioso. So how to explain that? Como que a gente pode explicar isso? It seems that the only possible interpretation Parece que a única explicação possível is looking at what such places like Ouagadougou, Accra, Então, olhando a gente, por que esses lugares Agagadu, né? what they have in O common. que eles têm em comum? What they have in common. O que eles têm em comum It's in general a poor diet among women in particular, é realmente uma dieta muito pobre, principalmente entre as mulheres. and diet cereal based. E uma dieta que é totalmente baseada em cereais. A lack of food Muito pouca comida and only cereals. e somente os cereais. So that's the common point Esse é o ponto comum where the incidence of eclampsia nesses lugares onde a incidência de eclâmpsia is 100 times higher é 100 vezes mais alto than in Western Europe, for example. do que é, por exemplo, na Europa Ocidental, por exemplo. In spite of the use in these countries Apesar do uso nesses países of magnesium sulfate, do sulfato de magnésio, aspirin, aspirina,
and cesarean section. e cesarianas. We have to start from that. A gente tem que começar desse ponto. So this suggests that finally, Isso nos sugere que, finalmente, probably the main risk factors for the disease eclampsia, we have to go back studying the disease Olha, and not a gente- and not the diagnosis pre-eclampsia. a gente estou voltando, tentando dizer o tempo inteiro, a gente está voltando para a doença eclâmpsia, não para a pré-eclâmpsia. The main factors that we have to study are nutritional. Então, os principais fatores que a gente tem que estudar são fatores nutricionais. So we need new perspective. A gente precisa de uma nova perspectiva. We have to stop being completely obsessed by placental A implantation. gente tem que parar de ficar obcecado com essa questão da implantação placentária defeituosa. And this is how I have studied eclampsia E então foi por isso que eu estudei eclâmpsia from different perspectives de diferentes perspectivas. in the framework of maternal-fetal conflict, Numa estrutura, num campo de um conflito materno-fetal. which is a way, to a certain extent, to go back to immunology as well. É uma maneira de voltar um pouco para a imunologia também, But it's not focusing only on immunology. mas não está focando apenas na imunologia. It's the concept of maternal-fetal conflict. É um conceito, então, de um conflito materno-fetal. To understand this concept, Para a gente entender esse conceito, we need just to recall a gente só precisa se lembrar, what you all know, o que todos vocês já sabem, that the fetus que o bebê, has genes coming from the mother que tem genes oriundos da mãe and genes coming from the father, e genes oriundos do pai. roughly 50-50. Em geral, 50% a It 50%. means that genetically speaking, Isso quer dizer que, geneticamente falando, the fetus is different from the mother. o bebê é diferente da sua mãe. It means there are reasons for conflict Então, existem razões para conflitos between mother and entre fetus. mãe e o bebê. So the point to understand better some pregnancy diseases Então, a importância para a gente entender algumas dessas doenças da gravidez is to start from interspecies comparison é a gente começar a fazer comparação entre espécies. and to wonder what are the main reasons for maternal-fetal conflict E quais são, então, as principais razões de conflitos maternos fetais in different species. em diferentes espécies. And for that, we have to look at what we can learn from veterinary medicine, E aí não tem jeito, a gente tem que aprender um pouco sobre o que a gente aprende na veterinária. to go beyond human medicine. Para a gente ir além, então, da medicina In humana. fact, veterinary doctors De fato, os veterinários, know about the concept of maternal-fetal conflict, eles sabem desse conflito materno-fetal and they know that its expression e eles sabem que é uma expressão depends upon the species you consider. e depende sempre da espécie que você está considerando. For example, among carnivorous mammals, Por exemplo, entre os mamíferos carnívoros, particularly cats principalmente os gatos and also dogs, e também os cachorros, if there is a pregnancy disease, e se tem uma doença da gravidez, if there is a maternal-fetal conflict, se existe um conflito materno-fetal, the expression in general a expressão em geral will be hypocalcemia. vai ser hipocalcemia. Hipocalcemia, tá certo? Yes, it will be gravidic tetania, hypocalcemia. The priority among dogs A prioridade, então, entre os cachorros is to be born with mature bones. é realmente nascer com os ossos bem maduros. Baby dog can walk very quickly, O bebê do cachorro, ele nasce e ele sai andando rapidamente. need a lot of calcium. Eles precisam muito cálcio. If, for some reasons, Se por alguma razão, the mother cannot easily satisfy the need in calcium on the baby, se por alguma maneira a cachorra não consegue cumprir essa necessidade de cálcio do cachorrinho, there will be a conflict between mother and baby. vai haver então um conflito entre a mãe e o bebê. The mother will become hypocalcemic, A mãe vai se tornar com hipocalcemia and the veterinary doctor e o médico veterinário, will treat this pregnancy disease, então o médico veterinário vai tratar essa doença da gravidez this da cachorra. expression of maternal-fetal conflict, Então essa expressão do conflito materno-fetal by injecting calcium. vai injetar então no cachorro cálcio.
Among other species, entre outras espécies. herbivorous mammals like ewes, for example, E os gansos? the female então, of the, of the sheep. A mãe do carneirinho. a mãe do carneirinho, então, que é herbívora, There is a huge demand in glucose, ela tem uma demanda muito grande em glicose. demand by the fetus. in A demanda do glucose. bebê, claro. If there is a maternal disease, Se existe uma doença materno-fetal, if the mother cannot easily satisfy this need, se realmente a mãe não puder satisfazer essa which necessidade, is more common if she's expecting twins, for example, isso, por exemplo, vai ser mais comum se ela estiver esperando gêmeos, por exemplo. she will be originally Ela vai ser originalmente hypoglycemic. hipoglicemia. Ela vai ter uma hipoglicemia. And the veterinary doctor E o médico veterinário will treat that vai tratar isso with an injection of glucose. com uma injeção de glicose. So the expression of the maternal-fetal conflict Então, parece que a expressão de um conflito materno-fetal depends about the priorities. depende da prioridade. What are the priorities in the species you consider? Qual é a prioridade nessa espécie que você está estudando? Among dogs, priority is to feed the bones, Então, entre os cachorros, a prioridade é alimentar os ossos, need for calcium. o cálcio, Among ewes, e entre as ovelhinhas, the main need by the fetus a is a principal need necessidade in glucose. do bebê, do ganso, é a glicose. And there is a pregnancy disease, it would be an hypoglycemia. E se tiver uma doença da gravidez, vai ser uma hipoglicemia. So what about Homo? Então, o que a gente pode falar do homo? What might be apparently among human beings? O que pode ser aparentemente, então, para o homem, os seres humanos, The most common reason a principal razão for maternal-fetal conflict. para um conflito, então, materno-fetal? What make human beings special? O que faz os seres humanos serem especiais? We go back to what we have repeated many times. A gente vai atrás, então, do que a gente já falou muitas vezes. What is special among humans is an enormous brain. O que é especial nos seres humanos é um cérebro enorme. And there is a fast development of the human brain Existe um desenvolvimento muito rápido do cérebro humano during the last week of fetal life, last week of fetal life. nos últimos meses, nas últimas semanas de vida fetal. So theoretically, Então, teoricamente, if a woman had difficulties se as mulheres têm dificuldade to satisfy the demand expressed by the placenta, de realmente respeitar, garantir a necessidade da demanda vinda através da the placenta, demand by the fetus via the placenta, a demanda do bebê pela placenta, it's a demand for what is essential to feed the brain. então vai ser uma demanda do que é essencial para alimentar esse cérebro do bebê. So, what is essential to feed the brain? E o que é essencial para alimentar o cérebro do bebê? There is, the brain is mostly a fatty organ. Você sabe que o cérebro é basicamente um órgão de gordura. The main demand is in terms of lipids. Então, a maior demanda é de lipídios. And there is in particular one fatty acid, E existe, em particular, um ácido graxo, which is essential to feed the brain. que é essencial para alimentar o cérebro, It calls for short DHA. e é chamado de DHA. I don't want to say docosahexaenoic acid because the interpreter will not repeat it. Eu não quero falar do porque a intérprete não vai repetir. This molecular fatty acid Essa molécula de ácido graxo represents 40% representa 40% of the molecular fatty acid das moléculas de ácidos graxos that incorporate in the developing brain. que são incorporadas no cérebro em desenvolvimento. And this molecule E essa molécula is the longest possible molecule é a maior longa cadeia que a gente pode ter in the omega-3 family na família do ômega 3, with 22 com carbons 22 carbonos and 6 double bonds. e 6 ligações duplas. So when you start from that, Quando você começa desse ponto, when you recall that what makes human beings special is such a huge brain, o que faz então o ser humano ser tão especial é um cérebro enorme. suddenly you pay attention De repente a gente presta atenção to imbalances para os that faltas de balanço have been well documented que já foram muito bem documentados among humans entre humanos in the case of eclampsia. em casos de eclâmpsia. We have forgotten this
unbalances A gente esqueceu essas faltas de because balanço we are obsessed by preeclampsia. porque a gente está obcecado com a pré-eclâmpsia. And we don't study the real disease, eclampsia, with convulsions. E a gente não estuda realmente a real doença com a convulsão. So what is special among the well-documented imbalances? O que é muito bem documentado dessas faltas de balanço It's that whatever happens, qualquer coisa que aconteça, even during an eclampsia, mesmo durante uma eclâmpsia, the blood concentration a concentração do sangue, in DHA, falando do DHA, the molecule essential to feed the brain, essa molécula que é tão essencial para alimentar o cérebro, this concentration will remain stable. essa concentração se mantém estável. To among humans, the priority is to feed the brain. Entre os humanos, a prioridade é alimentar o cérebro. Even during eclampsia, DHA remains stable. Mesmo durante a eclâmpsia, o DHA se mantém estável. But there is a cost for this Mas phenomenon. existe um custo para esse To fenômeno. maintain DHA stable, Para manter o DHA estável, the woman has to deplete, reduce dramatically the concentration a mulher então tem que reduzir dramaticamente of the molecule a molécula that precedes DHA que precede o DHA in the metabolic pathway of polyunsaturated fatty acid, no caminho metabólico dos ácidos poliinsaturados, which is EPA, o que é a HPA. and you don't need to translate eicosapathionic acid. Eu não preciso traduzir essa palavra. You can say that it's omega 3 Eu posso então só falar que é ômega 3, with 20 carbons com 22 carbonos and only 5 double bonds. e apenas 5 ligações duplas. So, to satisfy the need of the baby, Então, para satisfazer a necessidade do bebê, the mother maintains DHA stable, whatever happens, a mãe realmente mantém o DHA alto, qualquer que seja a situação. but depleting the concentration in the parent molecule. Mas, na verdade, ela vai caindo muito o nível dela dessa molécula So, anterior ao DHA. I don't want to give details, Eu não quero dar detalhes agora, but starting from that, mas começando desse ponto, you can explain all the imbalances a gente pode explicar todas as faltas de balanço, that have been os desequilíbrios, obrigada, Laura, documented que já foi documentado in the system of prostaglandins. nos sistemas de prostaglandina. You know that prostaglandins are made from polyunsaturated fatty acids. Vocês sabem que a prostaglandina é feita de ácidos graxos Families, poliinsaturados omega 3, omega 6, and so da on. família ômega 3 e ômega 6. So starting from that, we can interpret all these imbalances. Então, você pode, a partir daí, você pode, então, interpretar todos esses desequilíbrios. So this fact is a way to confirm Então, esse é um fato como uma forma para a gente confirmar that among humans, entre os humanos, during the phase of fetal development, numa fase do desenvolvimento fetal, and probably after the birth, during the phase of lactation, aí depois, provavelmente também na fase da lactação, the priority is to feed the brain. a prioridade é alimentar o cérebro. It means that you must give a great importance Isso quer dizer que vocês devem dar uma grande importância to understand the nature of eclampsia, pregnancy disease among humans, para a gente poder entender a gênese da eclâmpsia, essa doença de humanos, na Tu- gravidez de humanos, nutritional factors, fatores nutricionais and particularly needs in lipids. e principalmente a necessidade de lipídios. So if we want to understand this mysterious disease, Se a gente quer entender essa doença misteriosa, we must stop starting from placental implantation. a gente tem que parar de pensar na implantação placentária. We must start from the huge differences A gente precisa começar das grandes diferenças in terms of prevalence of eclampsia, em termos de prevalência de eclâmpsia, 100 times more common 100 vezes maior em alguns países in Ouagadougou than in London. e no Agadugu do que em London. That do que should em be the Londres. point of departure. Esse tem que ser o ponto de partida. But people don't look at that. Mas as pessoas não olham para isso. They are not interested in eclampsia. Eles não estão interessados na eclâmpsia. They are interested in placental implantation. Eles estão interessados na implantação It's placentária. a comment about what you said. É um comentário sobre o que você falou. So it means that there are many reasons for conflict. Então, existem muitas razões para conflito. Of course, it can be something to do with placental functions. Claro que pode ter a ver com alguma função placentária, But it can be, for example, that the mother is expecting 2 babies. mas pode ser, por exemplo, que essa mãe esteja esperando 2 bebês, That there is
twin pregnancy is a risk factor. A gente já sabe que a gravidez de gêmeos é um fator de risco. She has to feed 2 brains. Ela tem que alimentar 2 cérebros. And other mysterious findings. E outros achados misteriosos. For example, when a woman has eclampsia, Por exemplo, quando uma mulher tem eclâmpsia, it's protective é protetor para ela. for the child É protetor para o bebê, perdão. against the risk of cerebral palsy, É contra o risco de Paralisia paralisia cerebral. paralysie infantile, cerebral infantile. That's something mysterious. Isso é misterioso. Mysterious. So there are many mysterious aspects Então, existem muitos aspectos misteriosos that's not easily understood que não foram bem entendidos, if we take another point of que departure. não é fácil de ser entendido, mas podem ser entendidos se a gente tiver um novo ponto de partida. The concept of maternal-fetal conflict. É o conceito do conflito materno-fetal. So we are at a time when the medical literature A gente está no tempo onde a literatura médica is inundated. está inundada, The medical literature specialized in obstetric in particular, principalmente a literatura médica especializada em but also obstetrícia, specialized in immunology. mas especializada também em imunologia. We are inundated A gente está inundado, by studies about faulty placentation. então, sobre a questão da implantação defeituosa da placenta. And not a long time ago, E há não muito tempo atrás, in fact it was in Lyon, em fato foi aqui em Lyon, a month ago, um mês atrás, I participated in a university degree eu participei numa pós-graduação de uma universidade, about medicine and evolution e essa matéria está sendo chamada de Medicina e Evolução. in Lyon, University of Lyon here. Nessa Universidade de Lyon aqui, They have established the first European university degree eles abriram o primeiro curso de pós-graduação about medicine and evolution. realmente sobre medicina e evolução. And I was speaking after a guy, E eu falei depois de uma a pessoa, guy from Paris, uma pessoa de Paris, a PhD in immunology and so on, é um PhD em imunologia, who was talking about pre-eclampsia, of course, que estava falando, obviamente, sobre pré-eclâmpsia. not eclampsia, É claro que não sobre eclâmpsia. and only about faulty placental implantation. E apenas sobre a questão da implantação defeituosa da It placenta. was typical of dominant way of thinking. É realmente o pensamento dominante típico. So today, if you want to go one step further, Se a gente realmente quiser dar um passo à frente hoje em dia, and it's a way to understand better human nature, e realmente é uma maneira da gente entender a natureza humana, we must look at the disease eclampsia, a gente precisa olhar para a doença eclâmpsia. not always pre-eclampsia, Não sempre para which is pré-eclâmpsia, interpretation of test. que ainda é uma interpretação dos testes. Eclampsia has signs, symptoms, convulsions, something A different. eclâmpsia tem sinais, tem sintomas. Now we need in the future Nós precisamos no futuro a generation of studies um grupo de novos estudos, that will be pesquisas, easier, in particular in developing countries, que vai ser possível, mais fácil em países em desenvolvimento. such as MRI So- of the brain during eclampsia. Para, por exemplo, se a gente vai ter uma ressonância magnética durante uma eclâmpsia, We need to study a little more eclampsia as a brain disease as well. a gente tem que estudar um pouco mais a eclâmpsia como uma doença do cérebro. So that's some parenthesis. Esse é apenas um parênteses. I don't want to say more now, Eu não quero falar mais, but mais it agora, was inspired by what you said. mas foi inspirado pelo que você That, falou, that we are dominated by these issues at the present time. que a gente está dominado sobre esses assuntos hoje em dia. Immunological factors in faulty placentation. Fatores imunológicos na implantação placentária, And defeituosa, nobody is looking at the disease eclampsia e ninguém mais está olhando para a doença eclâmpsia, because it has disappeared in wealthy countries. porque realmente a doença desapareceu nos países desenvolvidos, então não But se estuda mais. But it's still very common Mas in essa developing doença countries, eclâmpsia continua bastante comum, which is a proof that probably the nutritional factors are essential. essa doença ainda é bastante comum em países pobres, essa é porque é uma razão. I open a little parenthesis Eu vou abrir um pequeno parênteses, about the program in Lyon sobre o programa em Lyon.
program university degree É um grau pós-graduação about medicine and evolution. sobre medicina e evolução humana. I was contacted about 3 years ago Entraram em contato comigo 3 anos atrás by organizer of this course in Lyon. pelo organizador então desse curso aqui em Lyon. He told me about his project. Ele me falou do projeto dele And he told me, e ele me falou, he asked me at that ele time, me perguntou naquele momento, do you know somebody, he started from a question, ele falou, você conhece alguém who might participate que poderia participar in this university degree in medicine and evolution? Você conhece alguém então que poderia ajudar nessa cadeira na universidade sobre medicina e evolução humana? So he knew my age. Ele sabia a minha idade, por isso So, ele estava me perguntando. His question was, do you know somebody who E a might questão talk dele about é, that? você conhece alguém que poderia falar sobre isso? So I contacted my daughter, Eu contatei então a minha filha, who is a professor of medical genetics. então contatei a Silvi, que é minha filha, que é geneticista, doutora PhD em genética. And she said, I'm not competent. E ela falou, não sou nem um pouco competente. I'm a geneticist. Cannot talk about evolution. Eu sou geneticista, não posso falar de evolução. She suggested several names. Ela me sugeriu vários nomes. When they contacted obstetricians, Contactei então obstetras. the obstetrician said, we know nothing about evolution. O obstetra falou, a gente não sabe nada sobre evolução humana. And when they contacted experts in evolution, E quando ele contactou então os especialistas em evolução, all of them said, we know nothing about obstetrics. todos disseram para mim, a gente não sabe nada de obstetrícia. Impossible to find somebody who might talk about obstetrics and evolution. Impossível achar alguém louco o suficiente para falar de obstetrícia e evolução. And finally, the organizer had an idea, Então, finalmente, o organizador teve uma ideia nova. By the way, can you do it? Por acaso, será que você poderia fazer? 2 anos. 3 years. Yes, so that was a year in advance. Isso foi um ano antes. You know, I said that was about 3 years ago. Isso foi exatamente 3 anos atrás. At my age, it's not very reasonable to make long-term projects. Na minha idade não é muito razoável a gente fazer projetos de longo tempo. However, we can try. Mas apesar disso a gente pode tentar. So that's how a year ago Então foi assim que um ano atrás I participated in the first series, eu participei na primeira the série, first program no primeiro programa in Lyon, at the In University of Lyon, na Universidade de Lyon in medicine and evolution, sobre medicina e evolução humana. talking, of course, Falando, claro, about the possible effect of human evolution sobre os possíveis efeitos da evolução humana, of modern obstetrics. da obstetrícia moderna. And after that, I had another message E depois disso eu recebi uma outra mensagem from the organizer. Do organizador, That was nearly a year ago. exatamente, acho que perto, mais ou menos um ano And he atrás. said, by the way, can you still do it next year? Ele me perguntou, você acha que você consegue fazer ainda no próximo ano? This year, I came back to Lyon. Então, esse é o 3º ano que eu venho para Lyon. And again, I participated in this new program, the first one in Europe, E eu, mais uma vez, participei desse primeiro programa, então, na Europa, about medicine and evolution. que se chama Medicina e Evolução. So that to say it's a topic of the future, Isso é para falar para vocês que realmente isso é um tópico do futuro. but it's a good way to illustrate the effect of over-specialization. Mas é uma maneira da gente estudar outras especializações. That it was Não, impossible. peraí. Estudar o efeito da Super especialização. Ultra-specialization, over-specialization. Perdão. Effect of that. Obstetrician could not talk about evolution, Os obstetras não podem falar de evolução. and experts in evolution knew nothing about obstetrics. E os especialistas em evolução não sabem nada de obstetrícia. That's the lesson, Essa é a lição. that we are over-specialized. A gente é super especialista. And we are at a time E a gente está num tempo when we need to establish links
estabelecer links, ligações between specialized issues. entre objetos tão especializados. And this is exactly the topic of the book I'm writing today. Isso é exatamente o tópico do livro que eu estou escrevendo hoje. I'm not writing about pregnancy. Eu não estou escrevendo sobre a gravidez. I'm not writing about parturition. Eu não estou escrevendo sobre o parto. I'm writing about the physiological birth preparation, intermediate phase. Eu estou escrevendo, então, sobre a preparação do parto, essa fase intermediária. So that's a whole theme that probably you'll remember from these 3 days. Então, esse é um tópico que eu acho que vocês vão lembrar desses 3 dias aqui. So many reasons for our difficulties Muitas razões para a nossa dificuldade to cope with new difficulties in medicine, in diagnosis and so on. de lidar com o diagnóstico, coisas novas na medicina, Is that you are ultra specialized. é que vocês são super especializados. So I don't remember how we started to talk about that. It does not matter. Eu já não me lembro mais como a gente começou a falar disso, mas também isso já não importa muito. So meanwhile, what do you like to talk about now? Por enquanto, o que vocês gostariam de falar sobre? Yes? Eu tenho uma pergunta, mas eu não vou conseguir sair do tema da placenta ainda. Encore sur le thème de la placenta, du placenta. E talvez tenha a ver também com essa questão da transição que o senhor está estudando. Peut-être aussi sur la transition là, que vous êtes en train d'étudier. Me lembrei da história de uma amiga que teve nas 2 gestações. Une de mes amies a eu 2 ela grossesses. teve que Attends, interromper. I have a problem. I'll tell you what. I have a problem. Is that I had get the one. a message that my battery was flat on the side. I must explain that my ears are 88 years old. That's why I need hearing aids. Velhos de 88 anos. And so I cannot hear easily with my right E a minha ear. direita não dá para ouvir. And Laura was on my right side. Tá do lado errado. I'll put a battery after that. Então, une de ses amies a eu 2 grossesses. E ela teve que interromper. Na verdade, ela recebeu o diagnóstico de placenta velha. Elle a eu le diagnostic du placenta vieux. Elle a dû interrompre Mais ou la menos grossesse. 38 semanas. À 38 Os semaines. bebês não estavam recebendo alimentos Les suficientes. bébés ne recevaient pas d'aliments suffisamment. E disseram que o cordão também estava muito fino. E Et aí le eu cordon semblait trop gostaria de fin. compreender o que acontece no corpo dessa mulher. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme qui fait que le placenta vieillisse prématurément? And how did they detect that the placenta was getting old? Como é que eles detectaram esse envelhecimento da placenta? Não sei se esse Elle ne sait diagnóstico pas. estava certo. Eu não sei se o But diagnóstico were there signs, symptoms, something? Tinha algum sintoma, alguma coisa? Was she complaining of something? Ela estava se queixando de algo ou foi só no ultrassom? Baby too small? O bebê era o bebê pequeno. começou a perder peso pelo Bébé, ils ont commencé à avoir moins de poids que... Oui, it was the size of baby. Ok. Yes, it's an interesting topic, Esse tema é interessante. which a way to go back to what we have said about É uma maneira de aging nós placenta. voltarmos ao que nós dissemos sobre o envelhecimento da placenta. Something I might have said already Uma coisa que talvez eu já tenha mencionado when I spoke about our strategy, quando eu falei sobre a nossa estratégia. when apparently a baby might be overdue. Quando, por exemplo, talvez o bebê esteja pós-termo, So let's say when we might be worried about the state of the baby, talvez a pessoa esteja preocupada sobre como é que está esse bebê, whatever the reason, qualquer que seja a razão. I said the priority is to evaluate Disse a placental functions. prioridade é avaliar a função placentária. So apparently in this case, they have reason to think that placental functions were deteriorating. Então, no seu caso, a função placentária estava deteriorando, But it's something I find important to clarify. mas é uma coisa que eu queria esclarecer. And this morning we already spoke a lot about individual differences, in terms of metabolic, Falamos já de of tipos glucose and so on, the metabólicos, big e differences. glucose, várias diferenças, né? There are huge individual differences Tem grandes diferenças individuais regarding
aging placenta. com relação ao envelhecimento da placenta. And it's something that I learned in particular É uma coisa que eu aprendi, em particular, with our strategy, com a nossa estratégia. the strategy I told you about. Essa estratégia que eu falei When- delas hoje de manhã, Apparently, the placenta might be aging, que aparentemente a placenta pode estar envelhecendo evaluating the concentration in placental hormones. quando a gente avalia a concentração de hormônios placentários na corrente sanguínea da mãe. And there is something that we could clarify with this E strategy, tem uma coisa que dá para entender com essa estratégia, and something we have to constantly repeat. uma coisa que nós temos que repetir constantemente. There are always huge individual differences Sim. between human beings. Sempre tem diferenças enormes entre os seres humanos. It is that some babies Alguns bebês need a longer time than others precisam de mais tempo que outros to be mature. para amadurecer. In other words, Em outras palavras, some placentas start the process of aging as placentas começam a envelhecer long before others. antes, muito tempo antes de outras. What I learned from our attitude E o que eu entendi, segundo a nossa atitude, is, for example, that it appears that after 42 weeks por of exemplo, fetal life, 42 semanas de vida fetal, the baby is born with vernix caseosa covering o the bebê skin. nasce cheio, coberto de vernix caseoso, That it means baby is not post-mature at all. quer dizer, não está nada pós-maduro. So there are babies long after 42 weeks who are obviously are not post-mature. Então, 42 semanas e não é um caso de pós-maturidade. And on the other hand, E de outro lado, and in the case you mentioned, como no caso que você mencionou, there are cases when the placenta is already old tem casos onde a placenta já estava envelhecida before 40 weeks. antes de 40 semanas. And this is what we learn when we forget gestational age E é o que aprendemos quando a gente esquece a idade gestacional, and we are mostly thinking in terms of placental function. pensamos em termos de função placentária. Some babies need a longer time than others to be ripe. Uns bebês precisam mais tempo que outros para amadurecer. So this is what we can relearn E é o que nós podemos reaprender with different strategies, com diferentes estratégias focusing on placental functions que vão focar nas funções placentárias rather than gestational age. em vez de somente na idade gestacional. And when I said that, E quando eu digo isso, I feel obliged, eu me sinto obrigado, because we are in que France, nós estamos aqui na França, to mention a big academic book de mencionar um livro importante acadêmico by a French historian de um historiador francês, called Jacques Gélis. Jacques Gélis. He has published with his team a big book, 500 pages, É um livrão de 500 páginas about the history of childbirth sobre a história do nascimento in rural Europe e o parto na Europa rural between the 17th and the 19th century. entre os séculos 17 e 19. But the interesting point E o ponto interessante is the title of this book. é o título desse livro. The title of the book in French Em francês é is L'arbre et le fruit. A Árvore e o Fruto. What a strange title Título meio estranho, né? for an academic book by a historian Para um livro acadêmico escrito por um historiador, about history of childbirth in rural Europe between 17th and 19th century. mas a história do parto e nascimento na Europa no século 17, do século 17 ao 19. So why this title? E por que então esse título? Because this team of historians Porque esse time de historiadores had observed that all over Europe tinha observado que através da Europa todinha there is a dominant belief. havia uma crença dominante, It is that the baby in the womb é que o bebê no ventre is like an apple on an apple tree. é como uma maçã numa macieira. Some apples need a longer
time than others to be ripe. E aí, umas maçãs vão amadurecer mais lentamente que outras na mesma árvore. And if you pick up an apple that is not ripe, it will not taste good. E se você colhe uma maçã que não está madura, não tem um gosto tão So bom. that was the traditional knowledge in Western Europe. Esse era o conhecimento tradicional na Europa Ocidental. And it's exactly what we are relearning E é o que nós estamos, então, reaprendendo when we agora. take as a point of departure Quando a gente toma como ponto de partida placental functions. as funções placentárias. So I use the story, Então, eu usei a história to say that some placenta are getting old long after others. desse livro, dizendo que algumas placentas envelhecem bem mais tarde Big. que outras. Among humans, big individual differences. Então, entre os seres humanos, há grandes diferenças individuais. And perhaps there will be more and more big individual differences among humans Talvez até haja mais diferenças ainda entre os humanos. if we consider how our modern lifestyle Se nós consideramos o quanto o nosso estilo moderno de vida will probably participate in the evolution of our species. vai participar na evolução da nossa espécie. There will be more and more differences, more and Cada more vez genetic vamos differences. encontrar cada vez mais diferenças genéticas Need to adapt to particular cases, que vão se adaptar a casos e casos to cada be careful with general particular. rules. E tem que tomar cuidado de generalizar. Quer dizer, de não generalizar. I would be, yes, you want to say something? Ah, yes, no, but go on. Tô diferente o assunto, mas... Ótimo. Eu queria saber, assim, como você mesmo disse, as pessoas são totalmente diferentes. Les personnes No sont nosso- très différentes entre elles. No SUS, lá no Brasil, Dans le service A public gente- de santé là-bas au Brésil, a gente não acompanha o pré-natal. on n'accompagne pas le prénatal. Quem tá dando assistência no parto. Celui qui est à l'accouchement n'a pas vu cette femme pendant la vie prénatale. Então não sabemos quem vai chegar pra gente. Alors on ne sait pas qui nous arrive. O que ela pensa sobre o parto, o que Ce ela qu'elle sabe pense sur do trabalho de naissance, parto. ce qu'elle sait sur le travail d'accouchement. A minha dúvida é, Et mon doute est, qual, assim, é necessário, você acha legal a gente dar orientação para a diminuição do neocórtex? tu penses que c'est intelligent de donner des instructions pour que l'activité du néocortex diminue? Exatamente lá na hora, não, Né? lógico, na fase ativa não tem nem como. Il n'y a ela- rien à dire quand né? la femme est en plein travail. Mais Mas algumas mulheres se desesperam, Mas certaines pedem ajuda, se désespèrent realmente. et demandent de l'aide. E aí eu digo, eu sempre falo, pensa como se fosse um ato sexual. Je leur dis, pense comme si c'était un acte sexuel. Pra você ter um orgasmo, você precisa relaxar. Pour que tu aies un orgasme, il faut que tu You're sois a midwife? Yes, Eu sou residente. yes. A Student midwife. student midwife in a hospital. Yes, and she made the course, the last course. Yes. avec Eloïsa. E aí então tenta relaxar. Eu sei que no hospital vai ser meio difícil, mas Essaye d'être bien détendu. Je sais que c'est difficile à l'hôpital, mais tu peux. e às vezes eu faço algumas intervenções, como botar o pano na cara, porque não tem como apagar a luz. Sur le visage, on peut éteindre un peu la lumière. Pedir pro acompanhante acalmar, On demande dar à ce que massagem. celui qui l'accompagne la calme, ou lui fasse un massage. Yes, you have to. So you are trained in the hospital. Yes. Ele está perguntando se você está sendo treinada no hospital. Yes. In Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. So what you say is a perfect illustration Então, o que você fala é uma ilustração perfeita, of one of the multiple effects dos múltiplos efeitos of ultra-specialization. da ultraespecialidade, da superespecialização. Today, midwives who practice in the labor ward in a big hospital Vocês, imagina, fazem a prática num grande hospital médico. don't meet pregnant women. Vocês me encontram mulheres grávidas. I've not seen a pregnant woman before Você that. não viu essas mulheres antes. And after that, you will not see the same woman during lactation. E depois essas mulheres também não vão ver você durante a amamentação. So that one
obvious side effect of ultra-specialization. Então isso nos mostra realmente um efeito contrário da especialização. That- Efeito secundário, To a desculpa. certain extent, the reason for the book I'm writing now, Então, de alguma maneira, a razão do livro que eu estou escrevendo agora that one effect of this situation, é que um dos efeitos dessa situação that we forget lack of interest in intermediate situation. a gente perde então interesse durante essa fase intermediária. How to compensate this ultra-specialization. Como é que a gente vai fazer para compensar essa superespecialização? To a certain extent, De alguma maneira, the British system o sistema britânico can have occasionally pode ter ocasionalmente some positive effects alguns efeitos positivos, because there are what called community midwives. porque eles têm o que eles chamam as parteiras da comunidade. It means that the National Health Service Isso quer dizer que o Serviço Público da Inglaterra can send midwives pode, inclusive, mandar uma parteira to the house of mothers. para a casa das mulheres. So it happened that some community midwives E acontece que algumas parteiras dessas meet the pregnant women during the pregnancy. encontram com a grávida durante a gravidez. Occasionally can be there for the birth of the baby. Ocasionalmente podem estar ali, And nascimento do after bebê, that, we still be there the days following birth. e depois disso ela ainda vai voltar na casa nos dias depois do parto. So that's what is theoretically possible with British community midwife. Então isso é teoricamente o que é possível para uma parteira da comunidade. In reality, there are many obstacles. Na prática existem muitos obstáculos para isso. And in reality, today, E na realidade today, it's hoje, desculpa, almost the same everywhere, you know. é quase igual em todo mundo. What you describe in the hospital in Rio, O que você descreveu no hospital no Rio, in the same in the Paris hospital, or the same in Lyon, the é same no mesmo em everywhere. Paris, em Lyon, em qualquer lugar. People are specialized. As pessoas são especializadas. If they work in labor ward, they don't see pregnant women, they don't see lactating mothers. So Se eles trabalham na sala de parto, eles não encontram com as mulheres quando estão grávidas, nem no pós-parto. that's why we have to raise questions É por isso, então, que a gente tem que fazer questões about the meaning of new phenomena. sobre o significado. It's sure that there are people who find a way to adapt to the situation. Claro que a gente vai achar pessoas que vão tentar se adaptar a essa situação. For example, a midwife like the one who is close to me and practicing in Rio, Por exemplo, essa daqui que está do meu lado e trabalha no Rio. of course, she's not representative of dominant system, Claro que ela não é representativa do sistema dominante, but she knows the women when they are pregnant. mas ela conhece as mulheres quando estão grávidas. In general, she's with them when they are giving birth, Em geral, ela está com elas quando elas estão dando à luz. and she's still in touch with them after that. E ela continua em contato com essas mulheres depois do parto. But until now, it's marginal. Mas até hoje isso é totalmente marginalizado. It's possible that in the future, É possível que no futuro people will be a little more aware of that. as pessoas se deem um pouco mais conta disso. You know, new awareness is mysterious. Você sabe que tomada de consciência, uma nova consciência, é I uma don't- coisa misteriosa. I don't know, we never know how it can start. A gente nunca sabe realmente como é que a indução de uma nova consciência Perhaps começa. it can start partly from the bacteriological, immunological perspective. Talvez uma das coisas possa ser a partir dessa compreensão bacteriológica e imunológica. Reasons to demarginalize home birth. Por exemplo, trazendo para a gente como uma função quase que obrigatória de desmarginalizar o parto To domiciliar. realize that from a bacteriological point of view, you cannot replace home birth. A gente compreender realmente que a partir do ponto de vista bacteriológico não tem como comparar o parto em casa com nenhum outro From local. immunological perspective, you cannot replace home birth. Imunologicamente falando, não tem como tirar o parto em casa, substituir o parto domiciliar. Perhaps it will be better understood in the future. Isso talvez possa ser melhor compreendido no futuro. And perhaps for other reasons we cannot think of. E talvez por outras razões que a gente ainda não pense agora. There will be new steps in the history of birth systems. Com certeza a gente vai ter novos degraus nos sistemas de parto. But what you describe, you know, finally,
Mas o que você descreve, finalmente, is a dominant situation all over the world. é realmente a That's situação dominante em todo o mundo. And it's not easy at the present time to wonder how to get out of that. E é muito difícil hoje em dia a gente se dar conta como que a gente pula para fora disso. It's sure that midwives like you have a role to play. E é claro que uma parteira como você tem uma função muito grande a cumprir. And sometimes when I speak with young midwives like you, E, em geral, quando a gente fala com uma parteira jovem, quando eu falo com uma parteira jovem como often você, they complain às vezes elas reclamam because they are the prisoners of protocols. porque elas são prisioneiras dos A modern protocolos. midwife is a technician Uma parteira moderna é uma técnica following protocols. que, em geral, tem que seguir os protocolos. So many midwives say, what can I do? I cannot do anything. E muitas parteiras falam, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. But sometimes I say, try to start with what you can do. E o que eu falo para essas parteiras jovens, então, começa assim, pequenininho, do que você pode fazer. Instead of being obsessed by what you cannot do. Não fica obcecada pelo que você não pode fazer. Comece pelo que você pode fazer. For example, in some cases, you can keep your mouth closed Por exemplo, em muitas situações você pode manter a sua boca fechada. instead of talking. Muito melhor do que ficar falando. Perhaps you can sit down in a corner Talvez você possa sentar no canto, no corredor, instead of being in front of the woman in the bed em watching vez de estar her. realmente na frente da mulher que está parindo. Perhaps you can do something with the light. Talvez você possa fazer alguma coisa com a luz. Perhaps you can do something with the temperature of the room. Talvez você possa fazer alguma coisa com a temperatura do quarto. So start thinking of what you can do. A melhor maneira é a gente começar sempre a pensar do que é possível a gente fazer. Talking with colleagues, Falando com os colegas, collecting valuable information. coletando informações valiosas. So that perhaps might be a conclusion before the lunch break. Talvez essa pudesse ser uma conclusão antes That do nosso it's almoço. good that we finish with your question. Gostei muito de poder terminar com a sua pergunta. Question from a young midwife Pergunta de uma parteira who jovem is highly critical of the system que é muito crítica ao sistema and who has reached a high degree of e awareness que já atingiu um alto grau de consciência and who is wondering, but what can I do? e está se perguntando então o que eu posso fazer. Or starting from I cannot do anything. E então não comece começando do eu não posso fazer nada. In fact, you have to reverse the term Então realmente o importante é a gente sempre reverter o termo and start wondering, is there something I can do in my position? e ficar sempre pensando o que é que eu posso fazer aqui na minha posição. So think of that Então pense nisso while sharing the good lunch enquanto a gente divide o bom lanche. that is waiting for us in the room next door. O almoço que está esperando para a gente no próximo. Bon appétit. Bom apetite.